Olá, tudo bem? Nessa videoaula, em continuidade ao tema subalgoritmo, agora vamos estudar os detalhes a respeito do que são funções e as principais características dessas importantes subrotinas que são extremamente utilizadas no desenvolvimento de programas de computador, isso de um modo geral. Então vamos iniciar definindo o que são funções. Veja esse slide. Funções têm como característica principal retornar um único valor ao algoritmo principal ou ao outro subalgoritmo que a chamou. Vamos fazer uma rápida análise dessa primeira frase. Então, retornar um único valor. Então nós vamos perceber com os exemplos que as funções, essa característica dela se faz da seguinte forma. As funções, quando retornam um valor a quem o chamou, isso vai estar implícito na própria identificação da função. Ou seja, o próprio nome da função, ele vai ter uma característica tal que, se essa identificação for atribuída a uma variável, o valor que vai estar implícito na função vai ser atribuído àquela variável. Isso vai ocorrer quando? Quando alguém o chamar. Quem? O algoritmo principal, ou o programa principal, ou seja, por onde se inicia a execução de um programa, ou mesmo um outro subalgoritmo, que pode ser uma outra função. Nós vamos ver nos estudos que existem dois tipos de subalgoritmos, as funções e também os procedimentos, que é um próximo assunto que nós vamos estudar. Continuando com a definição, as funções são similares ao conceito da função matemática, em que um valor é calculado a partir de outros, ou outro, fornecido à função como parâmetros. Então veja bem, aí mais uma vez reforça aquela situação inicial. As funções retornam um valor similar ao que ocorre na matemática. Ou seja, você tem uma função que eventualmente efetua um cálculo e, por meio da identificação dela, há o retorno para quem a chamou. Relembrando com relação aos parâmetros, os parâmetros são aqueles dados, aqueles valores que ficam implícitos na identificação da função e servem justamente para alimentar a função para que ela efetue algum cálculo. Nós vamos ver isso em seguida. Vamos ver agora como seria uma forma geral, como que nós podemos caracterizar uma função dentro do contexto do algoritmo em si. Então veja aqui, essa é uma forma geral de como são as funções. Então, nós temos uma palavra reservada à função, o nome, que há pouco eu falei que seria a ele atribuído o valor, os parâmetros, um tipo de dado para os parâmetros e observe aqui, um tipo de dado à função. Ou seja, então, o dado com relação ao parâmetro, eventualmente até pode ser diferente do tipo de dado da função. Mas aqui se caracteriza aquela situação que nós falamos anteriormente. A função retorna um único valor por meio da sua identificação. E os tipos de dados, tanto do parâmetro como da função, podem eventualmente ser diferentes. Mas, evidentemente, dentro da sua concepção, dentro da sua característica, digamos assim, de construção, eles devem ser compatíveis com o que vai ser executado. Parâmetros. Vamos até relembrar o que são parâmetros. Então, os parâmetros são aqueles canais pelos quais dados são transferidos pelo algoritmo chamador a um subalgoritmo e vice-versa. Então, essa é a maneira que você transfere dados de um determinado programa ou de um determinado subalgoritmo a outro. Nesse caso específico, nós estamos falando, seriam das funções. Continuando, var. Então, a nossa palavra reservada já bastante utilizada, onde o que nós vamos declarar? As variáveis. Mas agora as variáveis são locais. Por quê? Porque elas vão estar visíveis, executáveis, dentro do contexto daquela função. Lembrando que anteriormente nós tínhamos aquelas variáveis globais que ficam no início do algoritmo ou programa principal, que são visíveis por todas as partes do programa. Aqui não. Especificamente são aquelas variáveis que estão dentro da função, por isso elas são locais. E depois nós temos início e fim, né? E o corpo do subalgoritmo, que é um subprograma, é uma subrotina.
onde existem diversos comandos, né, que fazem parte da sua operação em si e, evidentemente, conforme aquilo que foi previamente planejado para ela. Vamos ver agora um outro exemplo da utilização de uma função, mas agora dentro de um contexto mais global, ou seja, vamos ver um algoritmo completo, né, simples, mas completo, que fica mais fácil aí de identificar e analisar o que é uma função. Então veja aqui, eu chamei esse meu algoritmo como um todo de função eleva quadrado. No início dele, nós temos a palavra exata var, e aqui aparecem aquelas variáveis que falei há pouco, as variáveis globais. Então, nesse caso específico, eu tenho uma variável num e uma variável w, e elas são do tipo real. Então, essas variáveis vão ser utilizadas, ou seja, podem ser utilizadas pelo algoritmo como um todo. Agora, entre essas linhas tracejadas, que está a minha definição da minha função. Então, veja aqui, novamente, a palavra reservada função. Eu chamei essa função especificamente de quadrado. Por quê? Porque eu achei interessante dessa forma, porque você já calcula o quadrado de um número. Nós temos um parâmetro a ela, então veja que eu tenho uma variável x, que é um parâmetro do tipo real. Até relembrando, o que é parâmetro é como se fosse uma variável como qualquer outra, e faz parte daquele contexto de qualquer tipo de dado que vocês já estudaram. E real, que é a função como um todo, é do tipo real. Então eu tenho dois tipos aqui compatíveis por hora. Depois, em seguida, eu tenho as minhas variáveis locais. Quem eu tenho? Eu tenho um y, que também é do tipo real, que faz parte do contexto da minha função. E é uma variável local. Então, relembrando, essa variável aqui é local e aquela é global. Inclusive, o próprio comentário expressa isso. O corpo da minha função é extremamente simples. Por quê? Porque nesse caso, especificamente, é apenas o quadrado do número. Basta a função obter o parâmetro, nesse caso x, multiplicar ele por ele mesmo, que obtém o quadrado do número. Nesse caso específico, eu uso como uma variável auxiliar a variável local y, que absorve o cálculo daquela expressão anteriormente. E veja em seguida o que ocorre. Retorne o y. Então, o que acontece? Vejam, retorno da função. A partir do cálculo, que é previamente efetuado, após todas as operações que são pertinentes àquela função, em algum momento a função deve retornar esse valor, ou seja, deve retornar o resultado da sua operação. Nesse caso específico, é o valor y. Pois bem, mas onde isso vai se encaixar? Onde isso ocorre? Então vamos agora ao nosso algoritmo principal. O que eu tenho nesse algoritmo principal? Escreva, entre com um número, que seria a mensagem que o operador do programa vai receber. Leia num, então significa que via teclado, o operador vai digitar o número que vai ser atribuído a num. Agora, onde está a chamada função? W, que é aquela variável global, recebe quadrado entre parênteses num. Ou seja, então o num, nesse caso, é o parâmetro da minha função quadrado. E nesse momento que está ocorrendo a chamada função. Então veja, é bem simples e é uma expressão. Por isso que no início falamos, né, que a função retorna um único valor a quem a chamou. Nesse caso, a chamada está ocorrendo aqui. E a chamada está ocorrendo numa expressão. E por essa razão também, da maneira que está ocorrendo, que é similar a uma função matemática, ou seja, poderia ser uma raiz quadrada, poderia ser qualquer outra função. Nesse caso, especificamente, é o quadrado. Pois bem, o que vai ocorrer a partir dessa chamada? Então, nesse momento, esse programa é interrompido e a execução passa a ocorrer na definição da função, ou seja, na função. Então, o compilador vai lendo as partes que que compõem a função, lê a variável local, busca a variável local y, pega o parâmetro, nesse caso, então, o num, ele é atribuído a quem? A x, que é o parâmetro. Então, no momento da execução, o valor que está em num passa a ser atribuído a x e a função, por sua vez, faz o cálculo. Então, o valor de num é multiplicado
por ele mesmo. Vamos imaginar que fosse o número 5 que o operador digitasse. Então, 5 vezes 5, 25. Aqui é atribuído a y. Nesse momento, o programa da função passa a execução na linha seguinte. Retorne o y. Então, nesse momento que essa chamada função passa a receber o valor 25, que seria o cálculo de num vezes num, logicamente, na função x vezes x. Então, w recebe o valor que é resultado da operação da função, 25. E o programa se encerra escrevendo o quadrado de num, vamos imaginar que seja 5, é 25. Então, observaram que basta ocorrer a chamada, a função é acionada. Isso também pode ocorrer quantas vezes for necessário. Ou seja, a função ela passa a ser como se fosse uma biblioteca do teu programa, do teu contexto de programação. Que isso pode ser utilizado tantas vezes quanto for necessário. Ou seja, ele fica guardadinho ali. Não precisa reprogramar essa função. Por quê? Quadrado é uma função genérica. Então, ela serve para toda e qualquer situação que você deseje. Vamos ver agora essa mesma função, mas dentro do contexto da linguagem, ou seja, dentro do contexto do Pascal. Então veja, sempre lembrando, a maior parte é basicamente uma tradução do português para o inglês. Então, lá era algoritmo, nós temos program, var mantém-se igual, as variáveis globais são iguais. Vamos nos ater mais à função. Então, função, em inglês, function. Mantive o mesmo nome quadrado, mantive o mesmo parâmetro x do tipo real e a minha função é do tipo real. Aqui também não difere com relação às variáveis globais. Com relação ao cálculo também não difere. Eu tenho lá o y, que recebe x vezes x, que é o parâmetro. A diferença está aqui, no retorno da função, em comparação ao que ocorre no algoritmo. No caso do Pascal, o retorno ocorre da seguinte maneira. Usa-se o nome da função, quadrado, a ele é atribuído o valor de retorno. Então veja aqui, quadrado recebe o y. E dessa forma que ocorre o retorno da função em Pascal. Isso é uma coisa meio particular do Pascal. Por que foi mantido, no caso do algoritmo, o retorne? Porque a maioria das linguagens de programação, usando como exemplo Java ou C, que são bastante comuns, usa-se o return, ou seja, em inglês o return e o valor que se quer. Por essa razão que nós mantivemos o padrão, no caso do algoritmo, do que ocorre na maior parte das linguagens, e não conforme o do Pascal. Então, o do Pascal é uma coisa mais específica a ele, ou seja, o retorno vai ocorrer por meio da identificação da própria função com o valor que deve ser retornado em seguida. Na parte do programa principal, o que nós temos? Novamente as traduções básicas e os comentários são os mesmos. Então, write, entre com o número, read num, daí w recebe quadrado de num. Então, a chamada é similar. Tanto no Portugal como no Pascal, a chamada é a mesma. Difere apenas no retorno. Depois, write, o quadrado de num, seria o valor que o operador digitasse, e w, que seria o valor que foi atribuído previamente pelo retorno da função. Ok? Então, observe que na realidade não é tão complicado. Qual que é a ideia? Você tem que abstrair como isso funciona. Sempre lembrando, em qualquer momento que ocorrer a chamada à função, o programa que está sendo executado é interrompido, a execução passa para a função em si, após a execução dela, retorna-se para as linhas seguintes do programa. Ok, pessoal? Com relação à função, seria esse comentário que eu gostaria de fazer. A próxima videoaula vai tratar a respeito de procedimentos, que é um outro tipo de função. Então, até a próxima aula, pessoal.